Bom dia, gente, tudo bem? Faz algum tempo que eu não posto nada aqui. E ontem eu tive uma reunião do nosso grupo de estudos. Nós temos um grupo de estudos que estuda o livro Um Curso em Milagres. E aí, como facilitadora do grupo, eu propus que nós estudássemos o capítulo 30 do livro, que fala a respeito das regras para as decisões. Eu achei que seria assim um tema bem adequado para o momento, já que seria a nossa primeira reunião do ano, né? Já fazia um mês que nós não nos reuníamos, pois é por causa do período de férias, eu estava viajando, enfim. E aí eu achei que a gente podia começar a primeira reunião do ano tentando entender quais são essas regras para decisões de acordo com o curso em Milagres, né? E na verdade, ele traz instruções muito diretas com relação à nossa conduta no dia a dia. Eu acho que é importante também entender que toda a linguagem do curso, ela fala não com a personalidade, não com o ego da pessoa que está lendo o livro, e sim com o tomador de decisão, ou seja, e sim com a nossa mente, no sentido de que a mente pode sempre decidir entre o ego ou o Espírito Santo, ou entre a mente inferior e a mente superior, né? Seja o nome que for que nós demos para essas entidades, vamos dizer assim. E aí o capítulo começa dizendo que é muito simples as novas regras para decisão de acordo com a vida espiritual. Então, se eu decido que eu sou um espírito e não um corpo, e eu quero guiar minha vida de acordo com a consciência, de acordo com o conhecimento do que eu sei que sou, então ela deveria ser tomada um pouco diferente. Então ele começa dizendo que o primeiro de tudo é que a gente deve estabelecer o dia que nós queremos ter. E então imagina assim, né, que a gente acorda e a gente já acorda geralmente assim naquele último minuto, né, já põe o despertador para acordar com tudo cronometrado para que a gente consiga executar todas aquelas necessidades físicas que a gente tem, né? A gente precisa se vestir, precisa ir ao banheiro, precisa escovar o dente, tomar café e tudo isso, tudo cronometrado de maneira que a gente possa sair de casa no horário previsto, no horário planejado, né? E então, imagina se a gente começasse o dia tentando se conectar com algum pensamento, com algum ensinamento que nos lembrasse do ser que nós realmente somos. Então, até nesse aspecto, o curso é muito bacana, é muito legal, ele traz um método para que nós possamos aplicar na nossa própria vida, e junto com esse método vem um livro de exercícios com 365 exercícios para serem feitos ao longo de um ano, ou às vezes a pessoa precisa mais, enfim. Mas então, se a gente se levantar, ou antes de se levantar, comece a imaginar que dia eu quero ter. E que dia eu quero ter? Não que dia eu quero ter um dia sem chuva. Agora, por exemplo, eu gostaria de ter um dia sem chuva. Já faz, sei lá, eu voltei aqui para São Carlos no domingo, mas desde então não para de chover nem um minuto, né? Então eu gostaria, vamos dizer, de um dia sem chuva. Mas não é desse dia que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que dia eu quero ter. Eu quero ter um dia em que eu me sinta de que forma? Eu quero ter um dia em que eu me sinta em paz, em que eu me sinta contente e que eu tenha consciência do meu verdadeiro ser. Então, se eu defino o dia que eu quero ter, como que eu vou ter o dia que eu desejo? E aí é muito interessante, porque o livro fala assim: então, se você define o dia que você quer ter, a maneira de conseguir esse dia é você decidir que você não quer tomar decisões por ti mesmo, por você mesmo. E como isso funciona? Eu não vou tomar decisão por mim. Então, tudo que eu for fazer, eu vou jogar um dado? Não. É que nós estamos, né, nossa mente funciona muito na questão do físico, muito na questão do que está acontecendo na forma. E o livro não está falando da forma. Porque, por exemplo, eu não posso definir se vai chover ou não, mas eu posso sim definir e decidir a maneira como eu vou acolher a chuva que está caindo lá fora. E é nesse nível que eu posso tomar a minha decisão. E ainda continua, né? Porque
a gente às vezes não se dá conta, mas todas as nossas decisões são feitas em conjunto. Em conjunto com quem? Depende do professor que a gente escolhe. A gente perguntou para o nosso amiguito ego ou a gente perguntou para o Espírito Santo? Qual é a decisão que eu devo tomar no sentido de que como eu devo me sentir com relação ao que está acontecendo aparentemente lá fora? E então, se eu nunca tomo decisão sozinha, se eu não estou me sentindo da maneira como eu planejei, é porque eu peguei a mão aqui do meu amigo Egítio e falei, vamos lá, que eu vou seguir o seu conselho. É porque eu já ouvi alguma sugestão, algum pensamento do ego. E muitas vezes a gente nem percebe, mas existe um pensamento na nossa mente e ele conta uma história gigantesca, que se a gente comprar esse pacote, a gente vai longe, no sofrimento, na mágoa, na tristeza. Então, a gente define o dia que quer ter, escolhe o professor com quem a gente quer passar esse dia e decide, eu não vou tomar decisões por mim mesmo. E se alguma coisa der errado no dia, no sentido de que eu perdi a minha paz, é porque eu escolhi por mim mesmo. E nesse sentido eu posso pensar, o que eu posso perder por considerar que talvez eu esteja equivocado? Nada. E se eu estiver equivocada, é melhor, porque se eu estiver equivocada, significa que eu ainda tenho a chance de construir um dia melhor, de ter um dia melhor. E então era assim, era essa reflexão que eu gostaria de trazer, no sentido de a gente começar o dia mesmo determinando pra gente mesmo qual é o tipo de dia que a gente quer ter. E o dia que a gente quer ter não depende do que está acontecendo lá fora, depende das escolhas que a gente faz aqui dentro. Então, eu só queria falar dessa questão da escolha. Muito obrigada pela atenção, que o ano de 2016 seja um ano em que nós estejamos muito mais conscientes das nossas decisões. Um beijo. Namastê.